Olá! Hoje a gente vai mergulhar num cenário de risco que é, olha, sem precedente. Vamos decifrar juntos o que seria a tempestade financeira perfeita que parece estar se formando ali no horizonte de 20 de março de 2026. Muito bem, vamos direto ao que interessa. Guarda bem essa data, porque é nesse dia que o mercado financeiro global pode encarar uma configuração de risco que, sinceramente, a gente raramente viu na história moderna. É uma tensão que já dá para sentir se acumulando. Tá, mas o que torna esse dia tão perigoso assim? Não é uma coisa só não. É a convergência de três crises gigantescas e bem diferentes entre si, todas colidindo exatamente no mesmo momento. É literalmente a definição de uma tempestade perfeita. E aqui estão as três frentes dessa tempestade. Primeiro, um verdadeiro tsunami geopolítico que vai abalar o fornecimento de energia do mundo todo. Segundo, um tremor puramente técnico lá nos mercados americanos de uma magnitude impressionante. E terceiro, uma falha, digamos, política, bem aqui no Brasil, que deixa a gente numa posição particularmente vulnerável. Vamos começar pela primeira força, que é talvez a mais explosiva de todas. Um conflito militar direto entre os Estados Unidos e o Irã, que acaba gerando um choque energético em escala global. O epicentro da crise é esse aqui. O Estreito de Hormuz, que é uma das artérias mais vitais para a economia global, simplesmente fechado. O fluxo de navios ali parou. E só para a gente ter uma noção do tamanho do problema, esse gargalo é responsável por mais ou menos 20% do consumo diário de petróleo e gás natural liquefeito do mundo. É, sem dúvida, a maior interrupção no fornecimento de energia desde os grandes choques da década de 70. E o impacto nos preços? Foi imediato e brutal. Dá uma olhada nisso. Em apenas 30 dias, o petróleo Brent sobe mais de 50%, o gás natural na Europa 60% e o combustível de aviação dispara inacreditáveis 125%. É um choque de oferta acontecendo em tempo real. Agora vamos para o segundo elemento. Enquanto o mundo inteiro está lidando com essa crise de energia, um evento puramente técnico e gigantesco está prestes a sacudir os mercados americanos. O nome parece coisa de filme, né? Quadruple Witching, ou bruxaria quádrupla. Mas a ideia, no fundo, é simples. É quando 4 tipos diferentes de contratos de opções e futuras vencem no mesmíssimo dia, o que força uma onda gigantesca de negociações para ajustar as posições de todo mundo. E a escala dessa vez é simplesmente histórica. A gente está falando de 5,7 trilhões de dólares em contratos esperando em um único dia. É o maior vencimento para um mês de março já registrado na história. Para a gente ter uma ideia melhor, a maior parte disso tudo, 4,1 trilhões, vem de opções de índices como o S&P 500. Isso cria bolsões de liquidez que são explosivos e abre um potencial para movimentos de preço extremamente violentos e, claro, imprevisíveis. E aí a gente chega em casa. Com o mundo pegando fogo e os mercados técnicos no limite, uma crise local aqui no Brasil funciona como um catalisador que amplifica todos os riscos para nós. O ponto central da nossa crise é este. Um rombo de 80 bilhões de reais, que estava meio oculto, é descoberto no orçamento de 2026. Aquela meta de superávit que o governo tinha, para o mercado, ela se torna completamente inalcançável. E para botar mais lenha na fogueira, o dia 20 de março marca justamente a saída oficial do ministro da Fazenda. Isso cria um vácuo de poder e uma incerteza gigantesca sobre o futuro da política econômica, bem no meio da tempestade. E aí o dilema fica claro, né? De um lado, a pressão global, com juros e inflação lá fora fortalecendo o dólar. Do outro, o nosso Banco Central fica encurralado. Se corta os juros para ajudar a economia, o real pode derreter. Se não corta, a economia, que já está fraca, sofre ainda mais. É uma verdadeira sinuca de bico. Ok, então como é que isso tudo vira, na prática, uma operação no mercado? Vamos ver como os operadores transformam esses riscos todos num mapa de guerra bem concreto para os ativos brasileiros. Para o dólar futuro, esses aqui são os níveis que importam. Os suportes, ali em torno de 5.228 e 5.184, são as linhas de defesa do real. Já as resistências, acima de 5.247, são os alvos a serem rompidos. O viés é claramente de alta, com o cenário global todo empurrando o dólar para cima. Agora, para o índice da Bolsa, o mapa é basicamente o inverso. A aversão ao risco pressiona tudo para baixo. A região dos 178 mil pontos é vista como o suporte mestre, a última linha de defesa institucional. Se perder esse nível, pode começar uma onda de vendas ainda mais forte. Certo, agora vamos dar um passo para trás.
O que essa confusão toda, essa confluência de crises, realmente nos ensina sobre o sistema em que a gente vive? A grande lição, talvez a principal, é esta. Geopolítica, a engrenagem técnica dos mercados e as decisões políticas locais não são problemas isolados. Eles estão profundamente entrelaçados. Uma crise em um desses domínios reverbera instantaneamente por todos os outros. É um efeito dominó em escala global. E como o próprio material de análise aponta, para conseguir navegar num ambiente desses, é preciso algo a mais. É necessário uma capacidade de síntese que vai muito além da análise técnica tradicional. É preciso ser capaz de conectar os pontos entre o Estreito de Hormuz, Nova York e Brasília. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? A crise de 20 de março de 2026 é um evento único, um ponto fora da curva, ou é um alerta? Em um mundo cada vez mais conectado e frágil, a questão não é se vai haver uma próxima tempestade perfeita, mas sim de onde ela virá.